1001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional número 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, de 3 de dezembro de 1968, decretam Código Penal Militar, Parte Geral, Livro Único, Título 1º, da aplicação da Lei Penal Militar. Princípio de legalidade. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lei supressiva de incriminação. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Retroatividade de lei mais benigna. Parágrafo 1º. A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Apuração da maior benignidade. Parágrafo 2º. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual num conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Medidas de segurança. Artigo 3º. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Lei excepcional ou temporária. Artigo 4º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 5º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado nos crimes omissivos. O fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Territorialidade e extraterritorialidade. Artigo 7º. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Território nacional por extensão. Parágrafo 1º. Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que, em lugar sujeito à administração militar, e o crime atente contra as instituições militares. Conceito de navio. Parágrafo 3º. Para efeito da aplicação deste Código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Crimes militares em tempo de paz.
Artigo 9. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 1. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados. Alínea A. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Alínea B. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado ou civil. Alínea C. Por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito da administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Alínea D. Por militar durante período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou reformado, ou assemelhado ou civil. Alínea E. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Alínea F. Revogada. Inciso 3º. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2, nos seguintes casos. A linha A, contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. A linha B, em lugar sujeito à administração militar contra militar, em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo. A linha C, contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. A linha D, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função, de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Parágrafo 1º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militares contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri. Parágrafo 2º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. Inciso 1º. Do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado de Defesa. Inciso 2º. De ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou, inciso 3º, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal, na forma dos seguintes diplomas legais. A linha A, Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código Brasileiro da Aeronáutica. A linha B, Lei Complementar nº 97. A linha C, Decreto-Lei 1002, Código de Processo Penal Militar. A linha D, Lei nº 4.737, Código Eleitoral. Crimes militares em tempo de guerra. Artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra, inciso 1, os especialmente previstos neste Código,
para o tempo de guerra. Inciso 2. Os crimes militares previstos para o tempo de paz. Inciso 3. Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum ou Especial, quando praticados qualquer que seja o agente. A linha A. Em território nacional ou estrangeiro militar ocupado. A linha B. Em qualquer lugar se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou, de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do país, ou podem expô-la a perigo. Inciso 4. Os crimes definidos na Lei Penal Comum ou Especial, embora não previsto neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupado. Militares estrangeiros. Artigo 11. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Equiparação a militar da ativa. Artigo 12. O militar da reserva ou reformado empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar. Militar da reserva ou reformado. Artigo 13. O militar da reserva ou reformado conserva responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Defeito de incorporação. Artigo 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da Lei Penal Militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Tempo de guerra. Artigo 15. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, começa com a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Contagem de prazo. Artigo 16. No computo dos prazos inclui-se o dia do começo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Legislação especial salário mínimo. Artigo 17. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país, ao tempo da sentença. Crimes praticados em prejuízo de país aliado. Artigo 18. Ficam sujeitos às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra país inimigo do Brasil. Inciso 1. Se o crime é praticado por brasileiro. Inciso 2. Se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Infrações disciplinares. Artigo 19. Este Código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Crimes praticados em tempo de guerra. Artigo 20. Os crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz, com o aumento de 1/3. Assemelhado. Artigo 21. Considera-se assemelhado o servidor, efetivo ou não, dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou regulamento. Pessoa considerada militar. Artigo 22.
É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Equiparação a comandante. Artigo 23. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar, toda autoridade com função de direção. Conceito de superior. Artigo 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da Lei Penal Militar. Crime praticado em presença do inimigo. Artigo 25. Diz-se crime praticado em presença do inimigo quando o fato ocorre em zona de efetivas operações militares, ou na iminência ou em situação de hostilidade. Referência a brasileiro ou nacional. Artigo 26. Quando a lei penal militar se refere a brasileiro ou nacional, compreende as pessoas enumeradas como brasileiros na Constituição do Brasil. Estrangeiros. Parágrafo único. Para os efeitos da lei penal militar, são considerados estrangeiros os apátridas e os brasileiros que perderam a nacionalidade. Os que se compreendem como funcionários da Justiça Militar. Artigo 27. Quando este Código se refere a funcionários, compreende para efeito de sua aplicação os juízes, os representantes do Ministério Público, os funcionários e auxiliares da Justiça Militar. Casos de prevalência do Código Penal Militar. Artigo 28. Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares definidos neste Código excluem os da mesma natureza definidos em outras leis. Título 2 do crime. Relação de causalidade. Artigo 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Parágrafo 2º. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. Artigo 30. Disse o crime. Crime consumado. Inciso 1. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Inciso 2. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheia à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 31. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Crime impossível. Artigo 32. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto,
é impossível consumar-se o crime. Nenhuma pena é aplicável. Artigo 33. Disse o crime. Culpabilidade. Inciso 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2. Culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Excepcionalidade do crime culposo. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Nenhuma pena sem culpabilidade. Artigo 34. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Erro de direito. Artigo 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis. Erro de fato. Artigo 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Erro culposo. Parágrafo 1º. Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Erro provocado. Parágrafo 2º. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Erro sobre a pessoa. Artigo 37. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa para configuração, qualificação ou exclusão do crime e agravação ou atenuação da pena. Erro quanto ao bem jurídico. Parágrafo 1º. Se por erro ou outro acidente na execução é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde este por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Duplicidade do resultado. Parágrafo 2º. Se, no caso do artigo, é também atingida a pessoa visada, ou no caso do parágrafo anterior, ocorre ainda o resultado pretendido. Aplica-se a regra do artigo 79. Artigo 38. Não é culpado quem comete o crime. Coação irresistível. Alínea A. Sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Obediência hierárquica. Alínea B. Em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. 1. Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. 2. Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestadamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior. Estado de necessidade com excludente de culpabilidade. Artigo 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Coação física ou material. Artigo 40. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível, senão quando física ou material. Atenuação de pena. Artigo 41. Nos casos do artigo 38, letras A e B, se era possível resistir à coação, ou se a ordem não era manifestadamente ilegal, ou, no caso do artigo 39, se era razoavelmente exigível o sacrifício do direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena. Exclusão de crime. Artigo 42. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. Inciso 2. Em legítima defesa. Inciso 3. Em estrito cumprimento do dever legal. Inciso 4. Em exercício regular de direito. Parágrafo único. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Estado de necessidade com excludente do crime. Artigo 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado por sua natureza e importância é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Legítima defesa. Artigo 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Excesso culposo. Artigo 45. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato se este é punível, a título de culpa. Excesso excusável. Parágrafo único. Não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face de situação. Excesso doloso. Artigo 46. O juiz pode atenuar a pena, ainda quando punível, o fato por excesso doloso. Elementos não constitutivos do crime. Artigo 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime, inciso 1, a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente. Inciso 2, a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Título 3 da imputabilidade penal. Inimputáveis. Artigo 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
em virtude da doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Redução facultativa da pena. Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada sem prejuízo do disposto no artigo 113. Embriaguez. Artigo 49. Não é igualmente imputável o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente for por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores. Artigo 50. O menor de 18 anos é inimputável, salvo se, já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com este entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de 1/3 até a metade. Equiparação a maiores. Artigo 51. Equiparam-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido essa idade, alínea A, os militares, alínea B, os convocados, os que se apresentam à incorporação e os que, dispensados temporariamente desta, deixam de apresentar, decorrido o prazo de licenciamento. Alínea C, os alunos de colégios ou outros estabelecimentos de ensino sob direção e disciplina militares, que já tenham completado 17 anos. Artigo 52. Os menores de 16 anos, bem como os menores de 18 e maiores de 16, inimputáveis, ficam sujeitos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas em legislação especial. Artigo 4º. Do concurso de agentes. Coautoria. Artigo 53. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Condições ou circunstâncias pessoais. Parágrafo 1º. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outros sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Agravação de pena. Parágrafo 2º. A pena é agravada em relação ao agente que, inciso 1, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividades dos demais agentes. Inciso 2, coage outrem à execução material do crime. Inciso 3, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível, em virtude de condição ou qualidade pessoal. Inciso 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Atenuação de pena. Parágrafo 3º. A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de menos importância. Cabeças. Parágrafo 4º.
Na prática do crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Parágrafo 5. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Casos de impunibilidade. Artigo 54. O ajuste à determinação ou instigação e o auxílio são disposição, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Título 5 das Penas, capítulo 1 das Penas Principais. Penas Principais. Artigo 55. As penas principais são: a linha A, morte; B, reclusão; a linha C, detenção; D, prisão; E, impedimento; a linha F, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função; a linha G, reforma. Pena de morte. Artigo 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. Comunicação. Artigo 57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada, logo que passe em julgado, ao Presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Mínimos e máximos genéricos. Artigo 58. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30 anos. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Pena até 2 anos imposta a militar. Artigo 59. A pena de reclusão ou de detenção até 2 anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível, a suspensão condicional. Inciso 1. Pelo oficial em recinto de estabelecimento militar. Inciso 2. Pelo praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separado de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 anos. Separação de praças especiais e graduadas. Parágrafo único. Para efeito da separação, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á também a condição das praças especiais e a das graduadas, ou não, e entre as graduadas, as das que tenham graduação especial. Pena do assemelhado. Artigo 60. O assemelhado cumpre a pena conforme o posto em graduação que lhe é correspondente. Pena dos não assemelhados. Parágrafo único. Para os não assemelhados, os ministérios militares e órgãos sob controle destes, regula-se a correspondência pelo padrão de remuneração. Pena superior a 2 anos imposta a militar. Artigo 61. A pena privativa de liberdade por mais de 2 anos aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar, na falta dessa em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar. A privativa da liberdade imposta a civil. Artigo 62. O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento prisional civil.
ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Cumprimento em penitenciária militar. Parágrafo único. Por crime militar praticado em tempo de guerra, poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena no todo ou em parte em penitenciária militar, se em benefício da segurança nacional, assim o determinar a sentença. Pena de impedimento. Artigo 63. A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade sem prejuízo da instrução militar. Pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Artigo 64. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço, não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito ou do cumprimento da pena. Caso de reserva, reforma ou aposentadoria. Parágrafo único. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva ou reformado ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pena de reforma. Artigo 65. A pena de reforma sujeita o condenado à situação de inatividade, não podendo perceber mais de 25 de soldo por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Superveniência de doença mental. Artigo 66. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada custódia e tratamento. Tempo computável. Artigo 67. Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo reconhecido em decisão judicial irrecorrível no cumprimento da pena, por outro crime, desde que a decisão seja posterior ao crime de que se trata. Transferência de condenados. Artigo 68. O condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito ou zona pode cumprir pena em estabelecimento de outra região, distrito ou zona. Capítulo 2. Da aplicação da pena. Fixação da pena privativa de liberdade. Artigo 69. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano, o perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar e antecedentes do réu, e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Determinação da pena. Parágrafo 1º. Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Limites legais da pena. Parágrafo 2º. Salvo o disposto no artigo 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. Circunstâncias agravantes. Artigo 70. São circunstâncias
que sempre agravam a pena. Determinam não integrantes ou qualificativas do crime. Inciso 1. A reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime. A linha A. Por motivo fútil ou torpe. Linha B. Para facilitar ou assegurar a execução ou a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A linha C. Depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior. A linha D. A traição, de emboscada, com surpresa ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. A linha E. Com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo explosivo ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. A linha F. Ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. A linha G. Com abuso do poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H. Contra criança, velho ou enfermo. A linha I. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. A linha J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A linha L. Estando de serviço. A linha M. Com emprego de arma, material ou instrumento de serviço para esse fim procurado. A linha N. Em auditório da Justiça Militar ou local onde tenha sede a administração. A linha O. Em país estrangeiro. Parágrafo único. As circunstâncias das letras C, salvo no caso de embriaguez preordenada, L, M e O, agravam o crime quando praticado por militar. Reincidência. Artigo 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Temporariedade da reincidência. Parágrafo 1º. Não se toma em conta, para efeito de reincidência, a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior decorreu período de tempo superior a 2 anos. Para crimes não considerados para efeito de reincidência. Parágrafo 2º. Para efeitos da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Artigo 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Circunstâncias atenuantes. Inciso 1. Ser o agente menor de 20 ou maior de 60 anos. Inciso 2. Ser meritório seu comparecimento anterior. Inciso 3. Ter o agente. A linha A. Cometido o crime por motivo relevante de valor social ou moral. A linha B. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A linha C. Cometido o crime sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A linha D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, ignorada ou imputada a alguém. A linha E. Sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não atendimento de atenuantes. Parágrafo único. Nos crimes em que a pena máxima combinada é de morte, ao juiz é facultado atender ou não as circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo. Quantum da agravação ou atenuação.
Artigo 73. Quando a lei determinar a agravação ou atenuação da lei da pena, sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre o quinto e um terço, guardados os limites da pena combinada ao crime. Mais de uma agravante ou atenuante. Artigo 74. Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Concurso de agravantes e atenuantes. Artigo 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido. Majorantes e minorantes. Artigo 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena combinada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável. Artigo 58. Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Pena base. Artigo 77. A pena que tenha de ser aumentada ou diminuída, de quantidade fixa ou dentro de determinados limites, é a que o juiz aplicaria se não existisse a circunstância ou causa que importa o aumento ou diminuição. Criminoso habitual ou por tendência. Artigo 78. Em se tratando de criminoso habitual ou por tendência, a pena a ser imposta será por tempo indeterminado. O juiz fixará a pena correspondente à nova infração penal, que constituirá a duração mínima da pena privativa da liberdade, não podendo ser, em caso algum, inferior a 3 anos. Limite da pena indeterminada. Parágrafo 1º. A duração da pena indeterminada não poderá exceder a 10 anos, após o cumprimento da pena imposta. Habitualidade presumida. Parágrafo 2º. Considera-se criminoso habitual aquele que, alínea A, reincide pela segunda vez na prática de crime doloso, da mesma natureza, punível com pena privativa de liberdade em período de tempo não superior a 5 anos, descontado o que se refere a cumprimento de pena. Habitualidade reconhecível pelo juiz. A linha B. Embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em período de tempo não superior a 5 anos, 4 ou mais crimes dolosos da mesma natureza, puníveis com pena privativa de liberdade, e demonstra, pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias dos fatos apreciados em conjunto, acentuada inclinação para tais crimes. Criminoso por tendência. Parágrafo 3º. Considera-se criminoso por tendência aquele que comete homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, e pelos motivos determinantes e meios ou modo de execução, revela extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Ressalva do artigo 113. Parágrafo 4º. Ressalvado em qualquer caso o disposto no artigo 113. Crimes da mesma natureza. Parágrafo 5º. Consideram-se crimes da mesma natureza os previstos no mesmo dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, apresentam pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes caracteres fundamentais comuns. Concurso de crimes. Artigo 79.
quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas. Se de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no artigo 58. Crime continuado. Artigo 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro. Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima. Limite da pena unificada. Artigo 81. A pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, se é de reclusão, ou de 15 anos, se é de detenção. Redução facultativa da pena. Parágrafo 1º. A pena unificada pode ser diminuída de 1/6 a 1/4, no caso de unidade de ação ou omissão ou de crime continuado. Graduação no caso de pena de morte. Parágrafo 2º. Quando combinada a pena de morte como grau máximo e a de reclusão como grau mínimo, aquela corresponde para o efeito de graduação, a de reclusão por 30 anos. Cálculo da pena aplicável à tentativa. Parágrafo 3º. Nos crimes punidos com a pena de morte, esta corresponde à de reclusão por 30 anos para cálculo da pena aplicável à tentativa, salvo disposição especial. Ressalva do artigo 78, parágrafo 2º, letra B. Artigo 82. Quando se apresenta o caso do artigo 78, parágrafo 2º, letra B, fica sem aplicação o disposto quanto ao concurso de crimes idênticos ou ao crime continuado. Penas não privativas de liberdade. Artigo 83. As penas não privativas de liberdade são aplicadas distinta e integralmente, ainda que previstas por um só dos crimes concorrentes. Capítulo 3. Da suspensão condicional da pena. Pressupostos da suspensão. Artigo 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa por 2 anos a 6 anos, desde que, inciso 1, o sentenciado não haja sofrido no país ou no estrangeiro condenação irrecorrível por outro crime, a pena privativa de liberdade, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 71. Inciso 2. Os antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Restrições. Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função, ou a pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva. Condições. Artigo 85. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinada a suspensão. Revogação obrigatória da suspensão. Artigo 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário, inciso 1, é condenado por sentença irrecorrível na justiça militar ou na comum, em razão de crime ou de contravenção
reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade. Inciso 2º, não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3º, sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave. Revogação facultativa. Parágrafo 1º. A suspensão pode ser também revogada se o condenado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Prorrogação de prazo. Parágrafo 2º. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Parágrafo 3º. Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Extinção da pena. Artigo 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade. Não aplicação da suspensão condicional da pena. Artigo 88. A suspensão condicional da pena não se aplica, inciso 1, ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Inciso 2, em tempo de paz. Alínea A. Por crime contra a segurança nacional, de aliciamento e incitamento de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito ao superior, de insubordinação ou de deserção. A linha B, pelos crimes previstos nos artigos 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, inciso 1 a 4. Capítulo 4. Do livramento condicional. Requisitos. Artigo 89. O condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a 2 anos, pode ser liberado condicionalmente, desde que, inciso 1, tenha cumprido, a linha A, metade da pena sem primário, a linha B, 2/3 sem reincidente. Inciso 2, tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime. Inciso 3, sua conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e as circunstâncias atinentes à sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. Penas em concurso de infrações. Parágrafo 1º. No caso de condenação por infrações penais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada. Condenação de menor de 21 ou maior de 70. Parágrafo 2º. Se o condenado é primário e menor de 21 ou maior de 70 anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a 1/3. Especificações das condições. Artigo 90. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinado o livramento. Preliminares da concessão. Artigo 91. O livramento somente se concede mediante parecer do Conselho Penitenciário, ouvidos o diretor do estabelecimento em que está ou tenha estado o liberando e o representante do Ministério Público, da Justiça Militar e se imposta medida de segurança detentiva, após perícia conclusiva da não periculosidade do liberando. Observação cautelar e proteção do liberado. Artigo 92. O liberado fica sob observação cautelar e proteção realizadas por patronato oficial ou particular, dirigido àquele e inspecionado este pelo Conselho Penitenciário. Na falta de patronato, o liberado fica sob observação cautelar realizada por serviço social, penitenciário ou órgão similar. Revogação obrigatória. Artigo 93. Revoga-se o livramento se o liberado
venha a ser condenado em sentença irrecorrível, a penal privativa de liberdade. Inciso 1º. Por infração penal cometida durante a vigência do benefício. Inciso 2º. Por infração penal anterior, salvo se, tendo de ser unificadas as penas, não fica prejudicado o requisito do artigo 89, número 1, letra A. Revogação facultativa. Parágrafo 1º. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou é irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade ou se militar, sofre penalidade por transgressão disciplinar considerada grave. Infração sujeita à jurisdição penal comum. Parágrafo 2º. Para os efeitos da revogação obrigatória, são tomadas também em consideração, nos termos dos números 1 e 2 deste artigo, as infrações sujeitas à jurisdição penal comum e, igualmente, a contravenção compreendida no parágrafo 1º, se assim com prudente arbítrio o entender o juiz. Efeitos da revogação. Artigo 94. Revogado o livramento, não pode ser novamente concedido, salvo quando a revogação resulta de condenação por infração penal anterior ao benefício. Não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção da pena. Artigo 95. Se, até o seu termo, o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Enquanto não passa em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por infração penal cometida na vigência do livramento, deve o juiz abster-se de declaração à extinção da pena. Não aplicação do livramento condicional. Artigo 96. O livramento condicional não se aplica ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Casos especiais do livramento condicional. Artigo 97. Em tempo de paz, o livramento condicional por crime contra a segurança externa do país ou de revolta, motim, aliciação e incitamento, violência contra superior ou militar de serviço só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, observado ainda o disposto no artigo 89, preâmbulo, seus números 2º e 3º, parágrafo 1º e 2º. Capítulo 5 das penas acessórias. Penas acessórias. Artigo 98. São penas acessórias, inciso 1, a perda de posto e patente, inciso 2, a indignidade para o oficialato, inciso 3, a incompatibilidade com o oficialato, inciso 4, a exclusão das Forças Armadas, inciso 5, a perda da função pública, ainda que eletiva, inciso 6, a inabilitação para o exercício da função pública, inciso 7, a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, inciso 8, a suspensão dos direitos políticos. Função pública equiparada. Parágrafo único. Equipara-se a função pública a que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista ou sociedade de que participe a União, o Estado ou o município, como acionista majoritário. Perda de posto e patente. Artigo 99. A perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos e importa a perda de condecorações. Indignidade para o oficialato. Artigo 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia,
ou em qualquer dos definidos nos artigos 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. Incompatibilidade com o oficialato. Artigo 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado nos crimes dos artigos 141 e 142. Exclusão das Forças Armadas. Artigo 102. A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa sua exclusão das Forças Armadas. Perda da função pública. Artigo 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou o civil. Inciso 1. Condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. Inciso 2. Condenado por outro crime à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Parágrafo único. O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva, ao reformado, se estiver no exercício da função pública, de qualquer natureza. Inabilitação para o exercício da função pública. Artigo 104. Incorre na inabilitação para o exercício da função pública, pelo prazo de 2 até 20 anos, o condenado à reclusão por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder, ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Termo inicial. Parágrafo único. O prazo para inabilitação para o exercício da função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição ou da data em que se extingue a referida pena. Suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela. Artigo 105. O condenado à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, enquanto dura a execução da pena ou da medida de segurança imposta em substituição. Artigo 113. Suspensão provisória. Parágrafo único. Durante o processo, pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela. Suspensão dos direitos políticos. Artigo 106. Durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdura a inabilitação para a função pública, o condenado não pode votar nem ser votado. Imposição de pena acessória. Artigo 107. Salvo os casos do artigo 99, 103, número 2 e 106, a imposição de pena acessória deve constar expressamente da sentença. Tempo computável. Artigo 108. Computa-se no prazo das inabilitações temporárias o tempo de liberdade resultando da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação. Capítulo 6 dos efeitos da condenação. Obrigação de reparar o dano. Artigo 109. Dos efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de reparar o dano resultando do crime. Perda em favor da Fazenda Nacional. Inciso 2. A perda em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A linha A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. A linha B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática. Título 6 das medidas de segurança.
Espécies de medidas de segurança. Artigo 110. As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. As da primeira espécie subdividem-se em detentivas e não detentivas. As detentivas são a internação em manicômio judiciário e a internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em secção especial de um ou de outro. As não detentivas são a cassação de licença para direção de veículos motorizados, o exílio local e a proibição de frequentar determinados lugares. As patrimoniais são a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação e o confisco. Pessoas sujeitas às medidas de segurança. Artigo 111. As medidas de segurança somente podem ser impostas. Inciso 1. Aos civis. Inciso 2. Aos militares ou assemelhados condenados à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, ou aos que de outro modo hajam perdido função, posto e patente, ou hajam sido excluídos das Forças Armadas. Inciso 3. Aos militares ou assemelhados, no caso do artigo 48. Inciso 4. Aos militares ou assemelhados, no caso do artigo 115, com aplicação dos seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Manicômio judiciário, artigo 112. Quando o agente é inimputável, artigo 48, mas suas condições pessoais e o fato praticado revelam que ele oferece perigo à incolumidade alheia, o juiz determina sua internação em manicômio judiciário. Prazo de internação. Parágrafo 1º. A internação, cujo mínimo deve ser fixado de entre 1 a 3 anos, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do internado. Perícia médica. Parágrafo 2º. Salvo determinação da instância superior, a perícia médica é realizada ao término do prazo mínimo fixado, a internação, e não sendo esta revogada, deve aquela ser repetida de ano em ano. Desinternação condicional. Parágrafo 3º. A desinternação é sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o indivíduo, antes do decurso de um ano, venha a praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Durante o período de prova, aplica-se o disposto no artigo 92. Substituição da pena por internação. Artigo 113. Quando o condenado se enquadra no parágrafo único do artigo 48 e necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal ou em seção especial de um ou de outro. Superveniência de cura. Parágrafo 1º. Sobrevindo a cura, pode o internado ser transferido para o estabelecimento penal, não ficando excluído o seu direito a livramento condicional. Persistência do estado mórbido. Parágrafo 2º. Se ao término do prazo persistir o mórbido estado psíquico do internado condicionante de periculosidade atual, a internação passa a ser por tempo indeterminado, aplicando-se o disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo anterior. Ébrios habituais ou toxicomanos. Parágrafo 3º. A idêntica internação para fim curativo, sob as mesmas normas, ficam sujeitos os condenados reconhecidos como ébrios habituais ou toxicomanos. Regime de internação. Artigo 114. A internação
em qualquer dos casos previstos nos artigos precedentes, deve visar não apenas ao tratamento curativo do internado, senão também ao seu aperfeiçoamento, a um regime educativo ou de trabalho, lucrativo ou não, segundo o permitirem suas condições pessoais. Cassação de licença para dirigir veículos motorizados. Artigo 115. Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionadamente à direção de veículos motorizados, deve ser cassada a licença para tal fim, pelo prazo mínimo de 1 ano, se as circunstâncias do caso e os antecedentes do condenado revelem a sua inaptidão para essa atividade e consequente perigo para a incolumidade alheia. Parágrafo 1º. O prazo da interdição se conta do dia em que termina a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança detentiva, ou da data da suspensão condicional da pena, ou da concessão do livramento ou desinternação condicionais. Parágrafo 2º. Se, antes de expirado o prazo estabelecido, é averiguada a cessação do perigo condicionante da interdição, esta é revogada, mas se o perigo persiste ao termo do prazo, prorroga-se este enquanto não cessa aquele. Parágrafo 3º. A cassação da licença deve ser determinada ainda no caso de absolvição do réu, em razão de inimputabilidade. Exílio local. Artigo 116. O exílio local aplicável quando o juiz o considera necessário como medida preventiva, a bem da ordem pública ou do próprio condenado, consiste na proibição de que este resida ou permaneça durante 1 ano, pelo menos, na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado. Parágrafo único. O exílio deve ser cumprido logo que cessa ou suspensa condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade. Proibição de frequentar determinados lugares. Artigo 117. A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado, durante 1 ano pelo menos, da faculdade de acesso a lugares que favoreçam por qualquer motivo seu retorno à atividade criminosa. Parágrafo único. Para o cumprimento da proibição, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Interdição de estabelecimento, sociedade ou associação. Artigo 118. A interdição de estabelecimento comercial ou industrial ou de sociedade ou associação pode ser decretada por tempo não inferior a 15 dias, nem superior a 6 meses, se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio ou pretexto para a prática da infração penal. Parágrafo 1º. A interdição consiste na proibição de exercer no local o mesmo comércio ou indústria, ou atividade social. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação, cuja sede é interditada, não pode exercer em outro local as suas atividades. Confisco. Artigo 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas. Inciso 1. Cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito. Inciso 2. Que pertencendo às Forças Armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente, ou de pessoa não devidamente autorizada. Inciso 3. Abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé nos casos dos incisos 1 e 3. Imposição de medida de segurança. Artigo 120. A medida de segurança é imposta em sentença que lhe estabelecerá
as condições nos termos da Lei Penal Militar. Parágrafo único. A imposição da medida de segurança não impede a expulsão do estrangeiro. Título 7. Da ação penal. Propositura da ação. Artigo 121. A ação penal somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público da Justiça Militar. Dependência de requisição. Artigo 122. Nos crimes previstos nos artigos 136 e 141, ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende da requisição do Ministério Militar, a que aquele estiver subordinado, no caso do artigo 141. Quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Título 8. Da extinção da punibilidade. Causas extintivas. Artigo 123. Extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente. Inciso 2, pela anistia ou indulto. Inciso 3, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Inciso 4, pela prescrição. Inciso 5, pela reabilitação. Inciso 6, pelo ressarcimento do dano no peculato culposo. Artigo 303, parágrafo 4º. Parágrafo único. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Espécies de prescrição. Artigo 124. A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena. Prescrição da ação penal. Artigo 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade, cominada ao crime, verificando-se, inciso 1, em 30 anos, se a pena é de morte. Inciso 2, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Inciso 3, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Inciso 4, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Inciso 5, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 6. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 7. Em 2 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Superveniência de sentença condenatória, de que somente o réu recorre. Parágrafo 1º. Sobrevindo sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso, se entre a última causa interruptiva do curso da prescrição, parágrafo 5º, e a sentença já decorreu tempo suficiente. Termo inicial da prescrição da ação penal. Parágrafo 2º. A prescrição da ação penal começa a correr, alínea A, do dia em que o crime se consumou. Alínea B, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Alínea C, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Alínea D, nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. Caso de concurso de crimes ou crime continuado. Parágrafo 3º. No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente. Suspensão da prescrição. Parágrafo 4º. A prescrição da ação penal não corre, inciso 1, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2.
enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Interrupção da prescrição. Parágrafo 5º. O curso da prescrição da ação penal interrompe-se. Inciso 1. Pela instauração do processo. Inciso 2. Pela sentença condenatória recorrível. Parágrafo 6º. A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime e nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo. A interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. Prescrição da execução da pena ou da medida de segurança que a substitui. Artigo 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança que a substitui, artigo 113, regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no artigo 125, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é criminoso habitual ou por tendência. Parágrafo 1º. Começa a correr a prescrição. Alínea A. Do dia em que passa em julgado a sentença condenatória, ou a que revoga a suspensão condicional da pena, ou o livramento condicional. Alínea B. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Parágrafo 2º. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento ou desinternação condicionais, a prescrição se regula pelo restante tempo da execução. Parágrafo 3º. O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está preso por outro motivo e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência. Prescrição no caso de reforma ou suspensão de exercício. Artigo 127. Verifica-se em 4 anos a prescrição nos crimes cuja pena combinada, no máximo, é de reforma ou de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Disposições comuns a ambas as espécies de prescrição. Artigo 128. Interrompida a prescrição, salvo o caso do parágrafo 3º, segunda parte, do artigo 126, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Redução. Artigo 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou maior de 70. Imprescritibilidade das penas acessórias. Artigo 130. É imprescritível a execução das penas acessórias. Prescrição no caso de insubmissão. Artigo 131. A prescrição começa a correr no crime de insubmissão do dia em que o insubmisso atinge a idade de 30 anos. Prescrição no caso de deserção. Artigo 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e, se oficial, a de 60. Declaração de ofício. Artigo 133. A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício. Reabilitação. Artigo 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. Parágrafo 1º. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta, ou da medida de segurança aplicada em substituição. Artigo 113. Ou do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena, ou do livramento condicional, desde que o condenado, alínea A, tenha tido domicílio no país, no prazo acima referido. Alínea B, tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Alínea C, tenha ressarcido o dano causado pelo crime
ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo 2º. A reabilitação não pode ser concedida, alínea A, em favor dos que forem reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário. Alínea B, em relação aos atingidos pelas penas acessórias do artigo 98, inciso 7, se o crime for de natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. Prazo para a renovação do pedido. Parágrafo 3º. Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida, senão após o decurso de 2 anos. Parágrafo 4º. Os prazos para pedido de reabilitação serão contados em dobro, no caso de criminoso habitual ou por tendência. Revogação. Parágrafo 5º. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se a pessoa reabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento de pena privativa da liberdade. Cancelamento do registro de condenações penais. Artigo 135. Declarada a reabilitação, serão cancelados mediante averbação os antecedentes criminais. Sigilo sobre antecedentes criminais. Parágrafo único. Concedida a reabilitação, o registro oficial de condenações penais não pode ser comunicado, senão à autoridade policial ou judiciária ou ao representante do Ministério Público, para instrução de processo penal que venha a ser instaurado contra o reabilitado. Parte especial. Livro 1 dos crimes militares em tempo de paz. Título 1 dos crimes contra a segurança externa do país. Hostilidade contra país estrangeiro. Artigo 136. Praticar ou militar ato de hostilidade contra país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo de guerra. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se resulta ruptura de relações diplomáticas, represália ou retorção. Pena, reclusão de 10 a 24 anos. Parágrafo 2º. Se resulta guerra. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Provocação a país estrangeiro. Artigo 137. Provocar ou militar diretamente país estrangeiro a declarar guerra ou mover hostilidade contra o Brasil ou a intervir em questão que respeite a soberania nacional. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Ato de jurisdição indevida. Artigo 138. Praticar ou militar indevidamente no território nacional ato de jurisdição de país estrangeiro ou favorecer a prática de ato dessa natureza, pena, reclusão de 5 a 15 anos. Violação de território estrangeiro. Artigo 139. Violar ou militar território estrangeiro com o fim de praticar ato de jurisdição em nome do Brasil, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Entendimento para empenhar o Brasil a neutralidade ou a guerra. Artigo 140. Entrar ou tentar entrar um militar em entendimento com o país estrangeiro para empenhar o Brasil a neutralidade ou a guerra. Pena, reclusão de 6 a 12 anos. Entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil. Artigo 141. Entrar em entendimento com um país estrangeiro ou organização nele existente, para gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre o Brasil e qualquer outro país, ou para lhes perturbar as relações diplomáticas. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se resulta ruptura de relações diplomáticas, pena, reclusão de 6 a 18 anos. Parágrafo 2º. Se resulta guerra, pena, reclusão de 10 a 24 anos. Tentativa contra a soberania do Brasil. Artigo 142. Tentar, inciso 1, submeter o território nacional
ou parte dele, a soberania de país estrangeiro. Inciso 2º, desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território nacional, desde que o fato atente contra a segurança externa do Brasil ou a sua soberania. Inciso 3º, internacionalizar, por qualquer meio, região ou parte do território nacional. Pena, reclusão de 15 a 30 anos para os cabeças, de 10 a 20 anos para os demais agentes. Consecução de notícia, informação ou documento para fim de espionagem. Artigo 143. Conseguir, para o fim de espionagem militar, notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 10 a 20 anos. Inciso 1. Se o fato compromete a preparação ou a eficiência bélica do Brasil, ou o agente transmite ou fornece por qualquer meio, mesmo sem remuneração, a notícia, informação ou documento à autoridade ou pessoa estrangeira. Inciso 2. Se o agente, em detrimento da segurança externa do Brasil, promove ou mantém no território nacional atividade ou serviço destinado à espionagem. Inciso 3. Se o agente se utiliza ou contribui para que outrem se utilize de meio de comunicação para dar indicação que ponha ou possa pôr em perigo a segurança externa do Brasil. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Contribuir culposamente para a execução do crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, no caso do artigo, ou até 4 anos, no caso do parágrafo 1º, número 1. Revelação de notícia, informação ou documento. Artigo 144. Revelar notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil. Pena, reclusão de 3 a 8 anos. Fim da espionagem militar. Parágrafo 1º. Se o fato é cometido com o fim de espionagem militar, pena, reclusão de 6 a 12 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 2º. Se o fato compromete a preparação ou a eficiência bélica do país, pena, reclusão de 10 a 20 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. Se a revelação é culposa, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, no caso do artigo, ou até 4 anos nos casos dos parágrafos 1º e 2º. Turbação de objeto ou documento. Artigo 145. Suprimir, subtrair, deturpar, alterar, desviar, ainda que temporariamente, objeto ou documento concernente à segurança externa do Brasil. Pena, reclusão de 3 a 8 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se o fato compromete a segurança ou a eficiência bélica do país, pena, reclusão de 10 a 20 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Contribuir culposamente para o fato, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Penetração com o fim de espionagem. Artigo 146. Penetrar sem licença ou introduzir clandestinamente ou sob falso pretexto em lugar sujeito à administração militar ou centro industrial, a serviço de construção ou fabricação, sob fiscalização militar, para colher informação destinada a país estrangeiro ou agente seu. Pena, reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo único. Entrar em local referido no artigo, sem licença de autoridade competente, munido de máquina fotográfica ou qualquer outro meio hábil para a prática de espionagem. Pena, reclusão até 3 anos. Desenho ou levantamento de plano ou planta de local militar ou de engenho de guerra. Artigo 147. Fazer desenho ou levantar plano ou planta de fortificação, quartel, fábrica, arsenal, hangar ou aeródromo, ou de navio, aeronave ou engenho de guerra, motomecanizado, utilizados ou em construção, sob administração ou fiscalização militar, ou fotografá-los ou filmá-los. Pena, reclusão até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sobrevoo em local interdito. Artigo 148. Sobrevoar local declarado interdito, pena, reclusão até 3 anos.
Título 2 dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Capítulo 1 do motim e da revolta. Motim. Artigo 149. Reunirem-se militares ou assemelhados. Inciso 1. Agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la. Inciso 2. Recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Inciso 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior. Inciso 4. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Revolta. Parágrafo único. Se os agentes estavam armados. Pena: reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Organização de grupo para a prática de violência. Artigo 150. Reunirem-se 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar. Pena: reclusão de 4 a 8 anos. Omissão de lealdade militar. Artigo 151. Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Conspiração. Artigo 152. Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática de crime previsto no artigo 149. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Isenção de pena. Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhes as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Cumulação de penas. Artigo 153. As penas dos artigos 149 e 150 são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Título 2 da aliciação e do incitamento. Aliciação para motim ou revolta. Artigo 154. Aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Incitamento. Artigo 155. Incitar a desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui em lugar sujeito à administração militar impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotocopiado ou gravado, em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo. Apologia de fato criminoso ou do seu autor. Artigo 156. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Capítulo 3. Da violência contra superior ou militar de serviço. Violência contra superior. Artigo 157. Praticar violência contra superior. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Seu superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general. Pena: reclusão de 3 a 9 anos. Parágrafo 2º. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.
Parágrafo 4º. Se da violência resulta a morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. A pena é aumentada da sexta parte se o crime ocorre em serviço. Violência contra militar de serviço. Artigo 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto ou contra sentinela, vigia ou plantão. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Parágrafo 3º. Se da violência resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Ausência de dolo no resultado. Artigo 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Capítulo 4. Do desrespeito a superior e a símbolo nacional ou a farda. Desrespeito a superior. Artigo 160. Desrespeitar superior diante de outro militar. Pena detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço. Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. Desrespeito a símbolo nacional. Artigo 161. Praticar o militar diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Despojamento desprezível. Artigo 162. Despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o fato é praticado diante da tropa ou em público. Capítulo 5. Da insubordinação. Recusa de obediência. Artigo 163. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena de detenção de 1 a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Oposição à ordem de sentinela. Artigo 164. Opor-se às ordens da sentinela, pena de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Reunião ilícita. Artigo 165. Promover a reunião de militares ou nela tomar parte para a discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião, de 2 a 6 meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave. Publicação ou crítica indevida. Artigo 166. Publicar o militar ou assemelhado sem licença ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 6. Da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. Assunção de comando sem ordem ou autorização. Artigo 167. Assumir o militar sem ordem ou autorização, salvo se em grave emergência qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar. Pena reclusão de 2 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Conservação ilegal de comando. Artigo 168. Conservar comando ou função legitimamente assumida depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmiti-los a outrem. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Operação militar sem ordem superior. Artigo 169. Determinar o comandante sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa movimento de tropa ou ação militar. Pena reclusão de 3 a 5 anos. Forma qualificada. Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra a força, navio ou aeronave de país estrangeiro. Pena reclusão de 4 a 8 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Ordem arbitrária de invasão. Artigo 170. Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoá-los. Pena suspensão do exercício do posto, de 1 a 3 anos, ou reforma. Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. Artigo 171. Usar o militar ou assemelhado indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia, de posto ou graduação superior. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Artigo 172. Usar indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. Pena de detenção até 6 meses. Abuso de requisição militar. Artigo 173. Abusar do direito de requisição militar, excedendo os poderes conferidos ao recusando cumprir dever imposto em lei. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Rigor excessivo. Artigo 174. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo com o rigor não permitido ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito. Pena suspensão do exercício do posto por 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Violência contra inferior. Artigo 175. Praticar violência contra inferior. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. Ofensa aviltante a inferior. Artigo 176. Ofender inferior mediante ato de violência que por natureza ou pelo meio empregado se considere aviltante. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Capítulo 7. Capítulo 7 da resistência. Resistência mediante ameaça ou violência. Artigo 177. Opor-se à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ao executor ou a quem esteja prestando auxílio. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Forma qualificada. Parágrafo 1º. Se o ato não se executa em razão da resistência, pena reclusão de 2 a 4 anos. Cumulação de penas. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência ou ao fato que constitua crime mais grave. Capítulo 8 da fuga, evasão, arrebatamento e amotinamento de presos. Fuga de preso ou internado. Artigo 178. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva, pena de detenção
de 6 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é praticado por pessoa sob cuja guarda, custódia ou condução esteja o preso ou internado, pena reclusão até 4 anos. Modalidade culposa. Artigo 179. Deixar por culpa fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Evasão de preso ou internado. Artigo 180. Evadir-se ou tentar evadir-se, ou preso ou internado, usando de violência contra a pessoa. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Além da correspondente à violência. Parágrafo 1º. Se a evasão ou tentativa ocorre mediante arrombamento da prisão militar, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Cumulação de penas. Parágrafo 2º. Se ao fato sucede deserção, aplicam-se cumulativamente as penas correspondentes. Arrebatamento de preso ou internado. Artigo 181. Arrebatar preso ou internado a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob guarda ou custódia militar. Pena reclusão até 4 anos, além da correspondente à violência. Amotinamento. Artigo 182. Amotinarem-se presos ou internados perturbando a disciplina do recinto da prisão militar. Pena reclusão até 3 anos aos cabeças, aos demais detenção de 1 a 2 anos. Responsabilidade de partícipe ou de oficial. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem participa do amotinamento, ou sendo oficial e estando presente, não usa os meios ao seu alcance para debelar o amotinamento ou evitar-lhe as consequências. Título 3. Dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Capítulo 1. Da insubmissão. Insubmissão. Artigo 183. Deixar de apresentar-se ou convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena: impedimento de 3 meses a 1 ano. Caso assimilado. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixar de apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Diminuição da pena. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de 1/3. A linha A, pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar quando excusáveis. A linha B, pela apresentação voluntária, dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para a apresentação. Criação ou simulação de incapacidade física. Artigo 184. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para o serviço militar. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Substituição de convocado. Artigo 185. Substituir-se o convocado por outro na apresentação ou na inspeção de saúde. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem substitui o convocado. Favorecimento a convocado. Artigo 186. Dar asilo a convocado ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio que a obste ou dificulte a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Isenção de pena. Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Capítulo 1. Da deserção. Deserção. Artigo 187. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer
por mais de 8 dias. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Casos assimilados. Artigo 188. Na mesma pena incorre o militar que, inciso 1, não se apresenta no lugar designado, dentro de 8 dias, findo o prazo de trânsito ou férias. Inciso 2. Deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença, ou agregação, ou que é declarado o estado de sítio ou de guerra. Inciso 3. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Inciso 4. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Artigo 189. Nos crimes do artigo 187 e 188, inciso 1, 2 e 3. Atenuante especial. Inciso 1. Se o agente se apresenta voluntariamente dentro em 8 dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade e de 1/3 se de mais de 8 dias e até 60. Agravante especial. Inciso 2. Se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Deserção especial. Artigo 190. Deixar um militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. Pena de detenção até 3 meses. Se após a partida ou deslocamento se apresentar, dentro de 24 horas, à autoridade militar do lugar ou, na falta desta, à autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. Parágrafo 1º. Se a apresentação se der dentro do prazo superior a 24 horas e não excedente a 5 dias, pena de detenção de 2 a 8 meses. Parágrafo 2º. Se superior a 5 dias e não excedente a 8 dias, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 2º. A. Se superior a 8 dias, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. A pena é aumentada de 1/3 se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial e de metade se oficial. Concerto para deserção. Artigo 191. Concertarem-se militares para a prática de deserção. Inciso 1. Se a deserção não chega a consumar-se, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Modalidade complexa. Inciso 2. Se consumada a deserção, pena reclusão de 2 a 4 anos. Deserção por evasão ou fuga. Artigo 192. Evadir-se o militar do poder da escolta ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime, para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de 8 dias. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Favorecimento a desertor. Artigo 193. Dar asilo a desertor, ou tomá-la a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte, ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão, para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Pena de detenção de 4 meses a 1 ano. Isenção de pena. Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Omissão de oficial. Artigo 194. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo ou devendo saber, encontrar-se entre os comandados. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Capítulo 3. Do abandono de postos e de outros. Crimes em serviço. Abandono de posto. Artigo 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo.
pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Descumprimento de missão. Artigo 196. Deixar o militar desempenhar a missão que lhe foi confiada. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Se o oficial ou agente, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Se o agente exercia a função de comando, a pena é aumentada de metade. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se a abstenção é culposa, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Retenção indevida. Artigo 197. Deixar o oficial de restituir por ocasião da passagem da função ou quando lhe é exigido objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado. Pena suspensão do exercício do posto de 3 a 6 meses se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se o objeto, plano, carta, cifra, código ou documento envolve ou constitui segredo relativo à segurança nacional. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Omissão de eficiência da força. Artigo 198. Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência, pena suspensão do exercício do posto de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências para evitar danos. Artigo 199. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado em perigo. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências para salvar comandados. Artigo 200. Deixar o comandante, em ocasião do incêndio, naufrágio, encalhe, colisão ou outro perigo semelhante, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou o quartel ou sede militar sob seu comando. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Omissão de socorro. Artigo 201. Deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave, em perigo ou náufragos que hajam pedido socorro. Pena suspensão do exercício do posto, de 1 a 3 anos, ou reforma. Embriaguez em serviço. Artigo 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Dormir em serviço. Artigo 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço, de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Capítulo 4. Do exercício de comércio. Exercício de comércio por oficial. Artigo 204. Comerciar oficial da ativa ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial, ou dela ser sócio, participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada, pena suspensão do exercício do posto, de 6 meses a 2 anos, ou reforma. Título 4. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Do homicídio. Homicídio simples. Artigo 205. Matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Minoração facultativa da pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção,
Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, por motivo fútil, inciso 2, mediante paga ou promessa de recompensa, por cupidez, para excitar ou saciar desejos sexuais, ou por outro motivo torpe. Inciso 3, com emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo explosivo ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4. A traição de emboscada, por surpresa ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Inciso 6. Prevalecendo-se o agente da situação de serviço. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Homicídio culposo. Artigo 206. Se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Multiplicidade de vítimas. Parágrafo 2º. Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais de uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até metade. Provocação direta ou auxílio ao suicídio. Artigo 207. Instigar ou induzir alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, vindo a suicídio consumar-se, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Agravação de pena. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado por motivo egoístico, ou a vítima é menor, ou tem diminuída, por qualquer motivo, a resistência moral, a pena é agravada. Provocação indireta ao suicídio. Parágrafo 2º. Com detenção de 1 a 3 anos, será punido quem desumana e reiteradamente inflige maus-tratos a alguém, sob sua autoridade ou dependência, levando em razão disso à prática de suicídio. Redução de pena. Parágrafo 3º. Se o suicídio é apenas tentado e da tentativa resulta lesão grave, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Capítulo 2 do Genocídio. Genocídio. Artigo 208. Matar membros de um grupo nacional, técnico, religioso ou pertencente a determinada raça, com o fim de destruição total ou parcial desse grupo. Pena reclusão de 15 a 30 anos. Casos assimilados. Parágrafo único. Será punido com reclusão de 4 a 15 anos quem, com o mesmo fim, inciso 1, inflige lesões graves a membros do grupo. Inciso 2, submete o grupo a condições de existência física ou morais, capazes de ocasionar a eliminação de todos os seus membros ou parte deles. Inciso 3, força a grupo a sua dispersão. Inciso 4, impõe medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Inciso 5, efetua coativamente a transferência de crianças do grupo para outro grupo. Capítulo 3 da lesão corporal e da rixa. Lesão leve. Artigo 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão grave. Parágrafo 1º. Se produz dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentindo ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Pena reclusão até 5 dias. Parágrafo 2º. Se produz dolosamente enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho ou deformidade duradoura. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Lesões qualificadas pelo resultado. Parágrafo 3º.
se os resultados previstos nos parágrafos 1º e 2º forem causados culposamente. A pena será de detenção, de 1 a 4 anos, se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. A pena será de reclusão até 8 anos. Minoração facultativa da pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Parágrafo 5º. No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos contentores atacou primeiro ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Lesão levíssima. Parágrafo 6º. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Lesão culposa. Artigo 210. Se a lesão é culposa, pena detenção de 2 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Aumento de pena. Parágrafo 2º. Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorrem lesões em várias pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até metade. Participação em rixa. Artigo 211. Participar de rixa, salvo para separar os contentores. Pena de detenção até 2 meses. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 4. Da periclitação da vida ou da saúde. Abandono de pessoa. Artigo 212. Abandonar o militar, pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena detenção de 6 meses a 3 anos. Formas qualificadas pelo resultado. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão grave, pena reclusão até 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Maus tratos. Artigo 213. Expor a perigo a vida ou saúde em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar, de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, instrução, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena detenção de 2 meses a 1 ano. Formas qualificadas pelo resultado. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão grave, pena reclusão até 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 2 a 10 anos. Capítulo 4. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 214. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Exceção da verdade. Parágrafo 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. Inciso 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 218. Inciso 3.
C. Do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 215. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil do ofendido. Injúria. Artigo 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena de detenção até 6 meses. Injúria real. Artigo 217. Se a injúria consiste em violência ou outro ato que atinja a pessoa e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Disposições comuns. Artigo 218. As penas combinadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra superior. Inciso 3. Contra militar ou funcionário público em razão das suas funções. Inciso 4. Na presença de 2 ou mais pessoas ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, se o fato não constitui crime mais grave. Ofensa às Forças Armadas. Artigo 219. Propalar fatos que sabe inverídicos capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. Pena detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3 se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Exclusão de pena. Artigo 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar. Inciso 1. A irrogada em juízo, na discussão da causa por uma das partes ou seu procurador, contra a outra parte ou seu procurador. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. Inciso 3. A apreciação crítica às instituições militares, salvo quando inequívoca a intenção de ofender. Inciso 4. O conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 4, responde pela ofensa quem dá publicidade. Equivocidade da ofensa. Artigo 221. Se a ofensa é irrogada de forma imprecisa ou equívoca, quem se julga atingido pode pedir explicações em juízo. Se o interpelado se recusa a dá-las, ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade individual. Constrangimento ilegal. Artigo 222. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda, pena detenção até 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena aplica-se em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade para obter de alguém confissão de autoria
de crime ou declaração como testemunha. Parágrafo 2º. Além da pena combinada, aplica-se a correspondente à violência. Exclusão de crime. Parágrafo 3º. Não constitui crime, inciso 1, salvo o caso de transplante de órgãos, a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada para conjurar iminente perigo de vida ou de grave dano ao corpo ou à saúde. Inciso 2º. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 223. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave. Pena detenção até 6 meses se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de 1/3. Desafio para duelo. Artigo 224. Desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio, embora o duelo não se realize. Pena detenção até 3 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Sequestro ou cárcere privado. Artigo 225. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena reclusão até 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente ou cônjuge do agente. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Formas qualificadas pelo resultado. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima em razão de maus tratos ou de natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena reclusão de 2 a 8 anos. Parágrafo 3º. Se pela razão do parágrafo anterior resulta a morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Seção 2. Do crime contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 226. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Pena detenção até 3 meses. Forma qualificada. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante o repouso noturno ou com emprego de violência ou de arma, ou mediante arrombamento, ou por 2 ou mais pessoas, pena detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Agravação de pena. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por militar em serviço ou por funcionário público civil, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades prescritas em lei, ou com abuso de poder. Exclusão de crime. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou diligência em cumprimento de lei ou regulamento militar. Inciso 2. A qualquer hora do dia ou da noite, para acudir vítima de desastre ou quando alguma infração penal está sendo ali praticada ou na iminência de o ser. Compreensão do termo casa. Parágrafo 4º. O termo casa compreende, inciso 1, qualquer compartimento habitado. Inciso 2, aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.
Parágrafo 5º. Não se compreende no termo casa, inciso 1, hotel, hospedaria ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do inciso 2 do parágrafo anterior. Inciso 2, taverna, boate, casa de jogo ou outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade da correspondência ou comunicação. Violação de correspondência, artigo 227. Defasar indevidamente o conteúdo de correspondência privada dirigida a outrem, pena detenção até 6 meses. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre, inciso 1, quem se apossa de correspondência alheia, fechada ou aberta, e no todo ou em parte a sonega ou destrói. Inciso 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Inciso 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referida no número anterior. Aumento de pena. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de metade, se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função, em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico. Pena detenção de 1 a 3 anos. Natureza militar do crime. Parágrafo 4º. Salvo o disposto no parágrafo anterior, qualquer dos crimes previstos neste artigo só é considerado militar no caso do artigo 9, inciso 3, a linha A. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos de caráter particular. Divulgação de segredo. Artigo 228. Divulgar, sem justa causa, conteúdo de documento particular sigiloso ou de correspondência confidencial, de que é detentor ou destinatário, desde que da divulgação possa resultar dano a outrem. Pena detenção até 6 meses. Violação de recato. Artigo 229. Violar mediante processo técnico o direito ao recato pessoal ou o direito ao resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente. Pena detenção até 1 ano. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem divulga os fatos captados. Violação de segredo profissional. Artigo 230. Revelar sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função ou profissão, exercida em local sob administração militar, desde que da revelação possa resultar dano ao outro. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Natureza militar do crime. Artigo 231. Os crimes previstos nos artigos 228 e 229 somente são considerados militares, no caso do artigo 9, inciso 2, a letra A. Capítulo 7. Dos crimes sexuais. Estupro. Artigo 232. Constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Pena reclusão de 3 a 8 anos, sem prejuízo da correspondente à violência. Atentado violento ao pudor. Artigo 233. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a presenciar, a praticar ou permitir que com ele pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pena reclusão de 2 a 6 anos, sem prejuízo da correspondente à violência. Corrupção de menores. Artigo 234. Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 e maior de 14 anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo a praticá-lo ou presenciá-lo. Pena reclusão até 3 anos. Pederastia ou outro ato de libidinagem. Artigo 235.
praticar ou permitir ou militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Pena detenção de 6 meses a 1 ano. Presunção de violência. Artigo 236. Presume-se a violência se a vítima, inciso 1, não é maior de 14 anos, salvo fundada suposição contrária do agente. Inciso 2, é doente ou deficiente mental, e o agente conhecia esta circunstância. Inciso 3, não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Aumento de pena. Artigo 237. Nos crimes previstos neste capítulo, a pena é agravada se o fato é praticado. Inciso 1, com o concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 2, por oficial ou por militar em serviço. Capítulo 8. Do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Artigo 238. Praticar ato obsceno em lugar sujeito à administração militar. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena é agravada se o fato é praticado por militar em serviço ou por oficial. Escrito ou objeto obsceno. Artigo 239. Produzir, distribuir, vender, expor à venda, exibir, adquirir ou ter em depósito, para o fim de venda, distribuição ou exibição, livros, jornais, revistas, escritos, pinturas, gravuras, estampas, imagens, desenhos ou qualquer outro objeto de caráter obsceno, em lugar sujeito à administração militar, ou durante o período de exercício ou manobras. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem distribui, vende, oferece à venda ou exibe a militares em serviço objeto de caráter obsceno. Título 5 dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1 do furto. Furto simples. Artigo 240. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena reclusão até 6 anos. Furto atenuado. Parágrafo 1º. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminu-la de 1 a 2/3, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a 1/10 da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. Parágrafo 2º. A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa a seu dono ou repara o dano causado antes de instaurada a ação penal. Energia de valor econômico. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. Se o furto é praticado durante a noite, pena reclusão de 2 a 8 anos. Parágrafo 5º. Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 6º. Se o furto é praticado, inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Inciso 3, com o emprego de chave falsa. Inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Parágrafo 7. Aos casos previstos nos parágrafos 4º e 5 são aplicáveis as atenuações a que se referem os parágrafos 1º e 2º. Aos previstos no parágrafo 6º é aplicável a atenuação referida no parágrafo 2º. Furto de uso. Artigo 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo
e a seguir venha a ser imediatamente restituída ou resposta no lugar onde se achava, pena de detenção até 6 meses. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a coisa usada é veículo motorizado e de 1/3 se é animal de sela ou de tiro. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. 2. Do roubo e da extorsão. Roubo simples. Artigo 242. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena reclusão de 4 a 15 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, em seguida à subtração da coisa, emprega ou ameaça empregar violência contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Roubo qualificado. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Inciso 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4. Se a vítima está em serviço de natureza militar. Inciso 5. Se é dolosamente causada lesão grave. Inciso 6. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciem que o agente não quis esse resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Latrocínio. Parágrafo 3º. Se para praticar o roubo ou assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém, a pena será de reclusão de 15 a 30 anos, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se, se há mais de uma vítima dessa violência. A pessoa aplica-se o disposto no artigo 79. Extorsão simples. Artigo 243. Obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça. A linha A praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio ou de terceiro. A linha B, a omitir ato de interesse do seu patrimônio ou de terceiro. Pena reclusão de 4 a 15 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Aplica-se a extorsão o disposto no parágrafo 2º do artigo 242. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo 242. Extorsão mediante sequestro. Artigo 244. Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem mediante sequestro de pessoa, indevida vantagem econômica. Pena reclusão de 6 a 15 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas ou se o sequestrado é menor de 16 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por mais de 2 pessoas, a pena é de reclusão de 8 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se a pessoa sequestrada, em razão de maus tratos ou da natureza do sequestro, resulta grave sofrimento físico ou moral, a pena de reclusão é aumentada de 1/3. Parágrafo 3º. Se o agente vem a empregar violência contra a pessoa sequestrada, aplicam-se correspondentemente as disposições do artigo 242, parágrafo 2º, incisos 5 e 6 e parágrafo 3º. Chantagem. Artigo 245. Obter ou tentar obter de alguém, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, mediante a ameaça de revelar fato cuja divulgação
pode lesar a sua reputação ou de pessoa que lhe seja particularmente cara, pena reclusão de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Se a ameaça é de divulgação pela imprensa, radiodifusão ou televisão, a pena é agravada. Extorsão indireta. Artigo 246. Obter de alguém como garantia de dívida, abusando de sua premente necessidade, documento que pode dar causa a procedimento penal contra o devedor ou contra terceiro. Pena reclusão até 3 anos. Aumento de pena. Artigo 247. Nos crimes previstos neste capítulo, a pena é agravada se a violência é contra superior ou militar de serviço. Capítulo 3. Da apropriação indébita. Apropriação indébita simples. Artigo 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Pena reclusão até 6 anos. Agravação de pena. Parágrafo único. A pena é agravada se o valor da coisa excede 20 vezes o maior salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. Inciso 2. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação depois da vida acidentalmente. Artigo 249. Apropriar-se a alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena de detenção até 1 ano. Apropriação de coisa achada. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando restituí-la ao dono, ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Artigo 250. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 240. Capítulo 4. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 251. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 2 a 7 anos. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: disposição de coisa alheia como própria. Inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. Inciso 3. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. Inciso 4. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que entrega a adquirente. Fraude no pagamento de cheque. Inciso 5. Defrauda de qualquer modo o pagamento de cheque que emitiu a favor de alguém. Parágrafo 2º. Os crimes previstos nos incisos 1 a 5 do parágrafo anterior são considerados militares somente nos casos do artigo 9, inciso 2, letras A e E. Agravação de pena. Parágrafo 3º. A pena é agravada se o crime é cometido em detrimento da administração militar. Abuso de pena. Artigo 252. Abusar em proveito próprio ou alheio no exercício de função, em unidade, repartição ou estabelecimento militar, da necessidade, paixão ou inexperiência, ou da doença ou deficiência mental de outrem, induzindo
a prática de ato que produza efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro, ou em detrimento da administração militar. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Artigo 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 240. Capítulo 5. Da receptação. Receptação. Artigo 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena reclusão até 5 anos. Parágrafo único. São aplicáveis os parágrafos 1º e 2º do artigo 240. Receptação culposa. Artigo 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena de detenção até 1 ano. Parágrafo único. Se o agente é primário e o valor da coisa não é superior a 1/10 do salário mínimo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Punibilidade da receptação. Artigo 256. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime, de que proveio a coisa. Capítulo 6. Da usurpação. Alteração de limites. Artigo 257. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel sob administração militar. Pena detenção até 6 meses. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem: usurpação de águas. Inciso 1. Desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas sob administração militar. Invasão de propriedade. Inciso 2. Invade com violência a pessoa ou a coisa, ou com grave ameaça, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, terreno ou edifício sob administração militar. Pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Quando há emprego de violência, fica ressalvada a pena a esta correspondente. Aposição, supressão ou alteração de marca. Artigo 258. Apor, suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, sob guarda ou administração militar, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Capítulo 7. Do dano. Dano simples. Artigo 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia. Pena de detenção até 6 meses. Parágrafo único. Se trata de bem público. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Dano atenuado. Artigo 260. Nos casos do artigo anterior, se o criminoso é primário e a coisa é de valor não excedente a 1/10 do salário mínimo, o juiz pode atenuar a pena ou considerar a infração como disciplinar. Parágrafo único. O benefício previsto no artigo é igualmente aplicável, se dentro das condições nele estabelecidas o criminoso repara o dano causado antes de instaurada a ação penal. Dano qualificada. Artigo 261. Se o dano é cometido: inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 3, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável. Pena reclusão até 4 anos, além da pena correspondente à violência. Dano em material ou aparelhamento de guerra. Artigo 262. Praticar dano em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar,
ainda que em construção ou fabricação, ou em efeitos recolhidos a depósito, pertencentes ou não às Forças Armadas. Pena reclusão até 6 anos. Dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar. Artigo 263. Causar a perda, destruição, inutilização, encalhe, colisão ou alagamento de navio de guerra ou de navio mercante em serviço militar, ou nele causar avaria. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se resulta lesão grave, a pena correspondente é aumentada da metade se resulta morte, é aplicada em dobro. Parágrafo 2º. Se para a prática do dano previsto no artigo usou o agente de violência contra a pessoa, se lhe é aplicada igualmente a pena a ela correspondente. Dano em aparelhos e instalações de aviação e navais, em estabelecimentos militares. Artigo 264. Praticar dano. Inciso 1. Em aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra, motomecanizado, viatura, em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém, quartel, alojamento ou em qualquer outra instalação militar. Inciso 2. Em estabelecimento militar sob regime industrial ou centro industrial a serviço de construção ou fabricação militar. Pena reclusão de 2 a 10 anos. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos parágrafos do artigo anterior. Desaparecimento, consunção ou extravio. Artigo 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado. Pena reclusão até 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Modalidades culposas. Artigo 266. Se o crime dos artigos 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. O seu agente é oficial, suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos, ou reforma se resulta lesão corporal, ou morte. Aplica-se também a pena combinada ao crime culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente é oficial, ser imposta a pena de reforma. Capítulo 8 da usura. Usura pecuniária. Artigo 267. Obter ou estipular para si ou para outrem, no contrato de mútuo de dinheiro, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade do mutuário, juro que exceda a taxa fixada em lei, regulamento ou ato oficial. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Casos assimilados. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, em repartição ou local sob administração militar, recebe vencimento ou provento de outrem, ou permite que estes sejam recebidos auferindo ou permitindo que outrem aufira proveito cujo valor excede a taxa de 3%. Agravação de pena. Parágrafo 2º. A pena é agravada se o crime é cometido por superior ou por funcionário em razão da função. Título 6. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1 dos crimes de perigo comum. Incêndio. Artigo 268. Causar incêndio em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. A pena é agravada. Agravação de pena. Inciso 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária para si ou para outrem. Inciso 2. Se o incêndio é, a linha A, em casa habitada ou destinada à habitação. A linha B, em edifício público ou qualquer construção destinada a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura.
A linha C, em navio, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. A linha D, em estação ferroviária, rodoviária, aeródromo ou construção portuária. A linha E, em estaleiro, fábrica ou oficina. A linha F, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. A linha G, em poço petrolífero ou galeria de mineração. A linha H, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio. Incêndio culposo, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Explosão. Artigo 269. Causar ou tentar causar explosão em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo de vida, a integridade ou o patrimônio de outro. Pena reclusão até 4 anos. Forma qualificada. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada é dinamite ou outra de efeitos análogos. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Agravação de pena. Parágrafo 2º. A pena é agravada se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Parágrafo 3º. Se a explosão é causada pelo desencadeamento de energia nuclear, pena reclusão de 5 a 20 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 4º. No caso de culpa, se a explosão é causada por dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se é causada pelo desencadeamento de energia nuclear, detenção de 3 a 10 anos. Nos demais casos, detenção de 3 meses a 1 ano. Emprego de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 270. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem em lugar sujeito à administração militar, usando de gás tóxico ou asfixiante ou prejudicial, de qualquer modo, à incolumidade da pessoa ou da coisa, pena de reclusão até 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Abuso de radiação. Artigo 271. Expor a perigo a vida ou a integridade física de outrem, em lugar sujeito à administração militar, pelo abuso de radiação ionizante ou de substância radioativa. Pena reclusão até 4 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Inundação. Artigo 272. Causar inundação em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Perigo de inundação. Artigo 273. Remover, destruir ou inutilizar obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, em lugar sujeito à administração militar. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Desabamento ou desmoronamento. Artigo 274. Causar desabamento ou desmoronamento em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, pena reclusão até 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Subtração, ocultação ou inutilização de material de socorro. Artigo 275. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento,
ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena, reclusão de 3 a 6 anos. Fatos que expõem a perigo aparelhamento militar. Artigo 276. Praticar qualquer dos fatos previstos nos artigos anteriores deste capítulo, expondo a perigo, embora em lugar não sujeito à administração militar, navio, aeronave, material ou engenho de guerra motomecanizado ou não, ainda que em construção ou fabricação, destinados às Forças Armadas ou instalações especialmente a serviço delas. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Formas qualificadas pelo resultado. Artigo 277. Se do crime doloso de perigo comum resulta, além da vontade do agente, lesão grave, a pena é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de epizootia ou praga vegetal. Artigo 278. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação, pastagem ou animais de utilidade econômica ou militar em lugar sob administração militar. Pena reclusão até 3 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção até 6 meses. Embriaguez ao volante. Artigo 279. Dirigir veículo motorizado sob a administração militar na via pública, encontrando-se em estado de embriaguez por bebida alcoólica ou qualquer outro inebriante. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Perigo resultante de violação de regra de trânsito. Artigo 280. Violar regra de regulamento de trânsito dirigindo sob a administração militar, expondo a efetivo e grave perigo à incolumidade de outrem. Pena detenção de até 6 meses. Fuga após acidente de trânsito. Artigo 281. Causar na direção de veículo motorizado sob administração militar, ainda que sem culpa, acidente de trânsito de que resulte dano pessoal e, em seguida, afastar-se do local sem prestar socorro à vítima que dele necessite. Pena detenção de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo das cominadas nos artigos 206 a 210. Isenção de prisão em flagrante. Parágrafo único. Se o agente se abstém de fugir, e na medida que as circunstâncias o permitam, presta a providência para que seja prestado socorro à vítima, fica isento de prisão em flagrante. Capítulo 2. Dos crimes contra os meios de transporte e de comunicação. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 282. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro sob a administração ou requisição militar emanada de ordem legal. Inciso 1. Danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material, rodante ou de tração, obras de arte ou instalação. Inciso 2. Colocando obstáculo na linha. Inciso 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos, ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento dos meios de comunicação. Inciso 4. Praticando qualquer outro ato de que possa resultar desastre. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Desastre efetivo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre. Pena reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se o agente quis causar o desastre ou assumiu o risco de produzi-lo. Pena reclusão de 4 a 15 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 3º.
no caso de culpa, ocorrendo desastre, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Conceito de estrada de ferro. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação e que circule em veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra transporte. Artigo 283. Expor a perigo a aeronave ou navio próprio ou alheio, sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal ou em lugar sujeito à administração militar, bem como praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação aérea, marítima, fluvial ou lacustre, sob administração, guarda ou proteção militar. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Superveniência de sinistro. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe do navio, ou a queda ou destruição da aeronave, pena reclusão de 4 a 12 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a viatura ou outro meio de transporte. Artigo 284. Expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento, pena reclusão até 3 anos. Desastre efetivo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena é reclusão de 2 a 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre desastre, pena detenção até 1 ano. Formas qualificadas pelo resultado. Artigo 285. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 282 a 284, no caso de desastre ou sinistro, resulta a morte de alguém, aplica-se o disposto no artigo 277. Arremesso de projétil. Artigo 286. Arremessar projétil contra veículo militar em movimento, destinado a transporte por terra, por água ou por ar. Pena de detenção até 6 meses. Forma qualificada pelo resultado. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resulta morte, a pena é do homicídio culposo, aumentada de 1/3. Atentado contra serviço de utilidade militar. Artigo 287. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou acesso, ou qualquer outra de utilidade em edifício ou outro lugar sujeito à administração militar. Pena reclusão até 5 anos. Parágrafo único. Aumentar-se a pena de 1/3 até metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento do serviço. Interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação. Artigo 288. Interromper, perturbar ou dificultar serviço telegráfico, telefônico, telemétrico, de televisão, telepercepção, sinalização ou outro meio de comunicação militar, ou impedir ou dificultar a sua instalação em lugar sujeito à administração militar, ou desde que para esta seja de interesse qualquer daqueles serviços ou meios. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Artigo 289. Nos crimes previstos neste capítulo, a pena será agravada se forem cometidos em ocasião de calamidade pública. Capítulo 3. Dos crimes contra a saúde. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Artigo 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer
ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regular, pena reclusão até 5 anos. Casos assimilados. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não sujeito à administração militar. Inciso 1. O militar que fornece de qualquer forma substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a outro militar. Inciso 2. O militar que em serviço ou em missão de natureza militar no país ou no estrangeiro pratica qualquer dos fatos especificados no artigo. Inciso 3. Quem fornece, ministra ou entrega, de qualquer forma, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a militar em serviço ou em manobras ou exercício. Forma qualificada. Parágrafo 2º. Se o agente é farmacêutico, médico, dentista ou veterinário, pena reclusão de 2 a 8 anos. Receita ilegal. Artigo 291. Prescrever o médico ou dentista militar ou aviar o farmacêutico militar receita ou fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora dos casos indicados pela terapêutica ou em dose evidentemente maior que a necessária, ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar ou para entrega a este, ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar sujeitos à administração militar. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Casos assimilados. Parágrafo único. Na mesma pena incorre, inciso 1, o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular. Inciso 2. Quem subtrai substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica ou dela se apropria em lugar sujeito à administração militar, sem prejuízo da pena decorrente da subtração ou apropriação indébita. Inciso 3. Quem induz ou instiga militar em serviço ou em manobras ou exercício a usar substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica. Inciso 4. Quem contribui, de qualquer forma, para incentivar ou difundir o uso de substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em quartéis, navios, arsenais, estabelecimentos industriais, alojamentos, escolas, colégios ou outros quaisquer estabelecimentos ou lugares sujeitos à administração militar, bem como entre militares que estejam em serviço, ou desempenhem em missão para a qual tenham recebido ordem superior ou tenham sido legalmente requisitados. Epidemia. Artigo 292. Causar epidemia em lugar sujeito à administração militar, mediante propagação de germes patogênicos. Pena reclusão de 5 a 15 anos. Forma qualificada. Parágrafo 1º. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Envenenamento com perigo extensivo. Artigo 293. Envenenar água potável ou substância alimentícia ou medicinal
expondo a perigo a saúde de militares em manobras ou exercício, ou de indefinido número de pessoas, em lugar sujeito à administração militar. Pena reclusão de 5 a 15 anos. Caso assimilado. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem, em lugar sujeito à administração militar, entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída água ou substância envenenada. Forma qualificada. Parágrafo 2º. Se resultar a morte de alguém, pena reclusão de 15 a 30 anos. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou se resultar a morte, de 2 a 4 anos. Corrupção ou poluição de água potável. Artigo 294. Corromper ou poluir água potável de uso de quartel, fortaleza, unidade, navio, aeronave ou estabelecimento militar ou de tropa em manobras ou exercício, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 2 meses a 1 ano. Fornecimento de substância nociva. Artigo 295. Fornecer às Forças Armadas substância alimentícia ou medicinal corrompida, adulterada ou falsificada, tornada assim nociva à saúde. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 296. Fornecer às Forças Armadas substância alimentícia ou medicinal alterada, reduzindo assim o seu valor nutritivo ou terapêutico. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção até 6 meses. Omissão de notificação de doença. Artigo 297. Deixar o médico militar, no exercício da função de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Título 7 dos crimes contra a administração militar. Capítulo 1 do desacato e da desobediência. Desacato a superior. Artigo 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Pena reclusão até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Agravação de pena. Parágrafo único. A pena é agravada se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente. Desacato a militar. Artigo 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Desacato a assemelhado ou funcionário. Artigo 300. Desacatar assemelhado ou funcionário civil no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Desobediência. Artigo 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Pena detenção até 6 meses. Ingresso clandestino. Artigo 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou da vigia. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 2 do peculato. Peculato. Artigo 303. Apropriar-se de dinheiro, valor
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção em razão de cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 3 a 15 anos. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Peculato furto. Parágrafo 2º. Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 3º. Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Extinção ou minoração da pena. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível. Extingue a punibilidade se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem. Artigo 304. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo ou comissão recebeu por erro de outrem. Pena reclusão de 2 a 7 anos. Capítulo 3. Da concussão, excesso de exação e desvio. Concussão. Artigo 305. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Excesso de exação. Artigo 306. Exigir imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Desvio. Artigo 307. Desviar em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente em razão do cargo ou função para recolher aos cofres públicos. Pena reclusão de 2 a 12 anos. Capítulo 4. Da corrupção. Corrupção passiva. Artigo 308. Receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou a prática, infringindo o dever funcional. Diminuição de pena. Parágrafo 2º. Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Corrupção ativa. Artigo 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional, pena reclusão até 8 anos. Aumento de pena. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional. Participação ilícita. Artigo 310. Participar de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em contrato, fornecimento ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar,
sobre que deva informar ou exercer fiscalização em razão do ofício. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou indiretamente, ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame deve intervir em razão de seu emprego ou função, ou entra em especulação de lucro ou interesse relativamente a esses bens ou efeitos. Capítulo 5 da falsidade. Falsificação de documento. Artigo 311. Falsificar no todo ou em parte documento público ou particular ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena, sendo documento público, reclusão de 2 a 6 anos, sendo documento particular, reclusão até 5 anos. Agravação da pena. Parágrafo 1º. A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar. Documento por equiparação. Parágrafo 2º. Equipara-se a documento para efeitos penais o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante. Falsidade ideológica. Artigo 312. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena reclusão até 5 anos, se o documento é público, reclusão até 3 anos, se o documento é particular. Cheque sem fundos. Artigo 313. Emitir cheque sem suficiente provisão dos fundos em poder do sacado, se a emissão é feita de militar em favor de militar ou se o fato atenta contra a administração militar. Pena reclusão até 5 anos. Circunstância irrelevante. Parágrafo 1º. Salvo o caso do artigo 245, é irrelevante ter sido o cheque emitido para servir como título ou garantia de dívida. Atenuação de pena. Parágrafo 2º. Ao crime previsto no artigo aplica-se o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 240. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 314. Atestar ou certificar falsamente em razão de função ou profissão, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, posto ou função, ou isenção de ônus ou de serviço, ou qualquer outra vantagem, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Pena de detenção até 2 anos. Agravação de pena. Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é praticado com fim de lucro ou em prejuízo de terceiro. Uso de documento falso. Artigo 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores. Pena combinada à falsificação ou à alteração. Supressão de documento. Artigo 316. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena reclusão de 2 a 6 anos, se o documento é público, reclusão até 5 anos, se o documento é particular. Uso de documento pessoal alheio. Artigo 317.
Usar como próprio documento de identidade alheia ou de qualquer licença ou privilégio em favor de outrem, ou ceder a outrem documento próprio da mesma natureza, para que dele se utilize, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena: detenção até 6 meses, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Falsa identidade. Artigo 318. Atribuir-se ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano ao outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 6. Dos crimes contra o dever funcional. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Violação do dever funcional com o fim de lucro. Artigo 320. Violar em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal para si ou para outrem. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 321. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Condescendência criminosa. Artigo 322. Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena-se: o fato foi praticado por indulgência. Detenção até 6 meses, se por negligência, detenção até 3 meses. Não inclusão de nome em lista. Artigo 323. Deixar, no exercício de função, de incluir, por negligência, qualquer nome em relação ou lista para o efeito de alistamento ou de convocação militar, pena: detenção até 6 meses. Inobservância de lei, regulamento ou instrução. Artigo 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Pena: se o fato foi praticado por tolerância, detenção até 6 meses, se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função de 3 meses a 1 ano. Violação ou divulgação indevida de correspondência ou comunicação. Artigo 325. Defasar indevidamente o conteúdo de correspondência dirigida à administração militar, ou por esta expedida. Pena: detenção de 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, ainda que não seja funcionário, mas desde que o fato atente contra a administração militar. Inciso 1. Indevidamente se apossa de correspondência, embora não fechada, e no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Inciso 2. Indevidamente divulga, transmite a outrem, ou abusivamente utiliza comunicação de interesse militar. Inciso 3. Impede a comunicação referida no número anterior. Violação de sigilo funcional. Artigo 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos,
se o fato não constitui crime mais grave. Violação de sigilo de proposta de concorrência. Artigo 327. Defasar o sigilo de proposta de concorrência de interesse da administração militar ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasá-lo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Obstáculo à asta pública, concorrência ou tomada de preços. Artigo 328. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de asta pública, concorrência ou tomada de preços, de interesse da administração. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Exercício funcional ilegal. Artigo 329. Entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo ou função, em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar o exercício sem autorização, depois de saber que foi exonerado ou afastado, legal e definitivamente, qualquer que seja o ato determinante do afastamento. Pena: detenção até 4 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Abandono de cargo. Artigo 330. Abandonar cargo público em repartição ou estabelecimento militar. Pena: detenção até 2 meses. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo à administração militar. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena: detenção de 1 a 3 anos. Aplicação ilegal de verba ou dinheiro. Artigo 331. Dar às verbas ou ao dinheiro público aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção até 6 meses. Abuso de confiança ou boa-fé. Artigo 332. Abusar da confiança ou boa-fé de militar, assemelhado ou funcionário, em serviço ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento que sabe ou deve saber serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Forma qualificada. Parágrafo 1º. A pena é agravada se do fato decorre prejuízo material ou processo penal militar, para a pessoa de cuja confiança ou boa-fé se abusou. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Se a apresentação ou remessa decorre de culpa, pena: detenção até 6 meses. Violência arbitrária. Artigo 333. Praticar violência em repartição ou estabelecimento militar, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, além da correspondente à violência. Patrocínio indébito. Artigo 334. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar. Pena: detenção até 3 meses. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Capítulo 7. Dos crimes praticados por particular contra a administração militar. Usurpação de função. Artigo 335. Usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Tráfico de influência. Artigo 336. Obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em militar ou assemelhado,
ou funcionário de repartição militar, no exercício de função. Pena reclusão até 5 anos. Aumento de pena. Parágrafo único. A pena é agravada se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao militar ou assemelhado ou ao funcionário. Subtração ou inutilização de livro, processo ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou qualquer documento, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Inutilização de edital ou de sinal oficial. Artigo 338. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado, por ordem de autoridade militar, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou ordem de autoridade militar, para identificar ou cerrar qualquer objeto, pena de detenção até 1 ano. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 339. Impedir, perturbar ou fraudar em prejuízo da Fazenda Nacional, concorrência, asta pública ou tomada de preços ou outro qualquer processo administrativo para aquisição ou venda de coisas ou mercadorias de uso das Forças Armadas, seja elevando arbitrariamente os preços, auferindo lucro excedente a 1/5 do valor da transação, seja alterando substância, qualidade ou quantidade da coisa ou mercadoria fornecida, seja impedindo a livre concorrência de outros fornecedores ou por qualquer outro modo, tornando mais onerosa a transação. Pena detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre o intermediário na transação. Parágrafo 2º. É aumentada a pena de 1/3 se o crime ocorre em período de grave crise econômica. Título 8. Dos crimes contra a administração da justiça. Militar. Recusa de função na justiça militar. Artigo 340. Recusar o militar ou assemelhado exercer, sem motivo legal, função que lhe seja atribuída na administração da justiça militar. Pena suspensão do exercício do posto ou cargo de 2 a 6 meses. Desacato. Artigo 341. Desacatar autoridade judiciária militar, no exercício da função ou em razão dela. Pena reclusão até 4 anos. Coação. Artigo 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar. Pena reclusão até 4 anos, além da pena correspondente à violência. Denunciação caluniosa. Artigo 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Agravação de pena. Parágrafo único. A pena é agravada se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Comunicação falsa de crime. Artigo 344. Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, que sabe não se ter verificado. Pena de detenção até 6 meses. Autoacusação falsa. Artigo 345. Acusar-se perante a autoridade de crime sujeito à jurisdição militar, inexistente ou praticado por outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano.
Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. Retratação. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade. Corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete. Artigo 347. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, tradução ou interpretação, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar, ainda que a oferta não seja aceita. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Publicidade opressiva. Artigo 348. Fazer pela imprensa, rádio ou televisão, antes da intercorrência de decisão definitiva em processo penal militar, comentário tendente a exercer pressão sobre declaração de testemunha ou laudo de perito, pena de detenção até 6 meses. Desobediência à decisão judicial. Artigo 349. Deixar, sem justa causa, de cumprir decisão da Justiça Militar ou retardar ou fraudar o seu cumprimento. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. No caso de transgressão dos artigos 116, 117 e 118, a pena será cumprida sem prejuízo da execução da medida de segurança. Parágrafo 2º. Nos casos do artigo 118 e seus parágrafos 1º e 2º, a pena pela desobediência é aplicada ao representante ou representantes legais do estabelecimento, sociedade ou associação. Favorecimento pessoal. Artigo 350. Auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade autor de crime militar, a que é cominada pena de morte ou reclusão. Pena de detenção até 6 meses. Diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se ao crime é cominada pena de detenção ou impedimento, suspensão ou reforma, pena de detenção até 3 meses. Isenção de pena. Parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento da pena. Favorecimento real. Artigo 351. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante. Artigo 352. Inutilizar, total ou parcialmente, sonegar ou dar descaminho a autos, documento ou objeto de valor probante, que tem sob guarda ou recebe para exame. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a inutilização ou o descaminho resulta de ação ou omissão culposa, pena de detenção até 6 meses. Exploração de prestígio. Artigo 353. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha na Justiça Militar. Pena reclusão até 5 anos. Aumento de pena. Parágrafo único.
A pena é aumentada de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas no artigo. Desobediência à decisão sobre perda ou suspensão de atividade ou direito. Artigo 354. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão da Justiça Militar. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Livro 2 dos crimes militares em tempo de guerra. Título 1 do favorecimento ao inimigo. Capítulo 1 da traição. Traição. Artigo 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil, ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil, pena morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Favor ao inimigo. Artigo 356. Favorecer ou tentar o nacional favorecer o inimigo, prejudicar ou tentar prejudicar o bom êxito das operações militares, comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar. Inciso 1. Empreendendo ou deixando de empreender ação militar. Inciso 2. Entregando ao inimigo ou expondo a perigo dessa consequência navio, aeronave, força ou oposição, engenho de guerra, motomecanizado, provisões ou qualquer outro elemento de ação militar. Inciso 3. Perdendo, destruindo, inutilizando, deteriorando ou expondo a perigo de perda, destruição, inutilização ou deterioração, navio, aeronave, engenho de guerra, motomecanizado, provisões ou qualquer outro elemento de ação militar. Inciso 4. Sacrificando ou expondo a perigo de sacrifício, força militar. Inciso 5. Abandonando posição ou deixando de cumprir missão ou ordem. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Tentativa contra a soberania do Brasil. Artigo 357. Praticar o nacional, o crime definido no artigo 142. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Coação a comandante. Artigo 358. Entrar o nacional em conluio, usar de violência ou ameaça, provocar tumulto ou desordem, com o fim de obrigar o comandante a não empreender ou cessar ação militar, a recuar ou render-se. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Informação ou auxílio ao inimigo. Artigo 359. Prestar o nacional ao inimigo informação ou auxílio que lhe possa facilitar a ação militar. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Aliciação de militar. Artigo 360. Aliciar o nacional, algum militar, a passar-se para o inimigo, ou prestar-lhe auxílio para esse fim. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Ato prejudicial à eficiência da tropa. Artigo 361. Provocar o nacional, em presença do inimigo, a debandada de tropa ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra, ou causar alarme, com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 2 da traição imprópria. Traição imprópria. Artigo 362. Praticar o estrangeiro os crimes previstos nos artigos 356, inciso 1, primeira parte, inciso 2, 3, 4, artigo 357 a 361. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 10 anos, grau mínimo. Capítulo 3 da cobárdia.
Cobárdia. Artigo 363. Subtrair-se ou tentar subtrair-se o militar, por temor, em presença do inimigo, ao cumprimento de dever militar. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Cobárdia qualificada. Artigo 364. Provocar o militar, por temor, em presença do inimigo, a debandada de tropa ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra, ou causar alarme com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem. Pena, morte, grau máximo. Reclusão de 20 anos, grau mínimo. Fuga em presença do inimigo. Artigo 365. Fugir ou militar ou incitar fuga em presença do inimigo. Pena, morte. Grau máximo. Reclusão de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 4. Da espionagem. Espionagem. Artigo 366. Praticar qualquer dos crimes previstos nos artigos 143 e seu parágrafo 1º, 144 e seus parágrafos 1º e 2º, e 146, em favor do inimigo ou comprometendo a preparação, a eficiência ou as operações militares. Pena, morte, grau máximo. Reclusão de 20 anos, grau mínimo. Caso de concurso. Parágrafo único. No caso de concurso por culpa, para execução do crime previsto no artigo 143, parágrafo 2º, ou de revelação culposa, artigo 144, parágrafo 3º, pena reclusão de 3 a 6 anos. Penetração de estrangeiro. Artigo 367. Entrar o estrangeiro em território nacional ou insinuar-se em força ou unidade em operações de guerra, ainda que fora do território nacional, a fim de colher documento, notícia ou informação de caráter militar em benefício do inimigo ou em prejuízo daquelas operações. Pena reclusão de 10 a 20 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 5. Do motim e da revolta. Motim, revolta ou conspiração. Artigo 368. Praticar qualquer dos crimes definidos nos artigos 149 e seu parágrafo único e 152, pena aos cabeças, morte, grau máximo, reclusão de 15 anos, grau mínimo, aos coautores, reclusão de 10 a 30 anos. Forma qualificada. Parágrafo único. Se o fato é praticado em presença do inimigo, pena aos cabeças, morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo, aos coautores, morte, grau máximo, reclusão de 15 anos, grau mínimo. Omissão de lealdade militar. Artigo 369. Praticar o crime previsto no artigo 151, pena reclusão de 4 a 12 anos. Capítulo 6. Do incitamento. Incitamento. Artigo 370. Incitar militar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Da mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotocopiado ou gravado em que contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo. Incitamento em presença do inimigo. Artigo 371. Praticar qualquer dos crimes previstos no artigo 370 e seu parágrafo, em presença do inimigo. Pena, morte, grau máximo. Reclusão de 10 anos, grau mínimo. Capítulo 7. Da inobservância do dever militar. Rendição ou capitulação. Artigo 372. Render-se o comandante, sem ter esgotado os recursos extremos de ação militar, ou, em caso de capitulação, não se conduzir de acordo com o dever militar. Pena, morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Omissão de vigilância. Artigo 373. Deixar-se o comandante
Surpreender pelo inimigo. Pena de detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se o fato compromete as operações militares, pena reclusão de 5 a 20 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Descumprimento do dever militar. Artigo 374. Deixar em presença do inimigo de conduzir-se de acordo com o dever militar. Pena reclusão até 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Falta de cumprimento de ordem. Artigo 375. Dar causa por falta de cumprimento de ordem à ação militar do inimigo. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se o fato expõe a perigo, força, posição, outros elementos de ação militar, pena morte, grau máximo. Reclusão de 20 anos, grau mínimo. Entrega ou abandono culposo. Artigo 376. Dar causa por culpa ao abandono ou a entrega ao inimigo de posição, navio, aeronave, engenho de guerra, provisões ou qualquer outro elemento de ação militar, pena reclusão de 10 a 30 anos. Captura ou sacrifício culposo. Artigo 377. Dar causa por culpa ou sacrifício ou captura de força sobre o seu comando. Pena reclusão de 10 a 30 anos. Separação reprovável. Artigo 378. Separar o comandante em caso de capitulação, à sorte própria dos oficiais e praças. Pena morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Abandono de comboio. Artigo 379. Abandonar comboio cuja escolta lhe tenha sido confiada. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se do fato resulta avaria grave ou perda total ou parcial do comboio. Pena morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Modalidade culposa. Parágrafo 2º. Separar-se por culpa do comboio ou da escolta. Pena reclusão até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Caso assimilado. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem, de igual forma, abandona material de guerra cuja guarda lhe tenha sido confiada. Separação culposa de comando. Artigo 380. Permanecer o oficial por culpa separado do comando superior. Pena reclusão até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Tolerância culposa. Artigo 381. Deixar, por culpa, evadir-se prisioneiro. Pena reclusão até 4 anos. Entendimento com o inimigo. Artigo 382. Entrar o militar sem autorização em entendimento com outro militar ou emissário de país inimigo ou servir para este fim de intermediário. Pena reclusão até 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 8 do dano. Dano especial. Artigo 383. Praticar ou tentar praticar qualquer dos crimes definidos nos artigos 262, 263, parágrafos 1º e 2º e 264, em benefício do inimigo ou comprometendo ou podendo comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares. Pena morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 4 a 10 anos. Dano em bens de interesse militar. Artigo 384. Danificar serviço de abastecimento de água, luz ou força, estrada, meio de transporte, instalação telegráfica ou outro meio de comunicação
depósito de combustível, inflamáveis, matérias-primas necessárias à produção, depósito de víveres ou forragens, mina, fábrica, usina ou qualquer estabelecimento de produção de artigo necessário à defesa nacional ou ao bem-estar da população, e bem assim rebanho, lavoura ou plantação, se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer forma atenta contra a segurança externa do país. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Envenenamento, corrupção ou epidemia. Artigo 385. Envenenar ou corromper água potável, víveres ou forragens, ou causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer forma atenta contra a segurança externa do país. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena: detenção de 2 a 8 anos. Capítulo 9. Dos crimes contra a incolumidade pública. Crimes de perigo comum. Artigo 386. Praticar crime de perigo comum, definido nos artigos 268 a 276 e 278, na modalidade dolosa. Inciso 1. Se o fato compromete ou pode comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares. Inciso 2. Se o fato é praticado em zona de efetivas operações militares e dele resulta a morte. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 10. Da insubordinação e da violência. Recusa de obediência ou oposição. Artigo 387. Praticar em presença do inimigo qualquer dos crimes definidos nos artigos 163 e 164. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 10 anos, grau mínimo. Coação contra oficial general ou comandante. Artigo 388. Exercer coação contra oficial general ou comandante da unidade, mesmo que não seja superior, com o fim de impedir-lhe o cumprimento do dever militar. Pena: reclusão de 5 a 15 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Violência contra superior ou militar de serviço. Artigo 389. Praticar qualquer dos crimes definidos nos artigos 157 e 158, a que esteja combinada, no máximo, reclusão de 30 anos. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Parágrafo único. Se ao crime não é combinada, no máximo, reclusão de 30 anos, mas é praticado com arma em presença do inimigo. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 15 anos, grau mínimo. Capítulo 11. Do abandono de posto. Abandono de posto. Artigo 390. Praticar, em presença do inimigo, crime de abandono de posto, definido no artigo 195. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 12. Da deserção e da falta de apresentação. Deserção. Artigo 391. Praticar crime de deserção definido no capítulo 2, título 3 do livro 1 da parte especial. Pena: a combinada ao mesmo crime com aumento da metade se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Os prazos para a consumação do crime são reduzidos de metade. Deserção em presença do inimigo. Artigo 392. Desertar em presença do inimigo. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Falta de apresentação. Artigo 393.
deixar o convocado no caso de mobilização total ou parcial, de apresentar-se dentro do prazo marcado, no centro de mobilização ou ponto de concentração. Pena de detenção de 1 a 6 anos. Parágrafo único. Se o agente é oficial da reserva, aplica-se a pena com aumento de 1/3. Capítulo 13. Da libertação, da evasão e do amotinamento de prisioneiros. Libertação de prisioneiro. Artigo 394. Promover ou facilitar a libertação de prisioneiro de guerra sob guarda ou custódia de força nacional ou aliada. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 15 anos, grau mínimo. Evasão de prisioneiro. Artigo 395. Evadir-se prisioneiro de guerra e voltar a tomar armas contra o Brasil ou Estado aliado. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Parágrafo único. Na aplicação deste artigo serão considerados os tratados e as convenções internacionais aceitos pelo Brasil relativamente ao tratamento dos prisioneiros de guerra. Amotinamento de prisioneiros. Artigo 396. Amotinarem-se prisioneiros em presença do inimigo. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 14. Do favorecimento culposo ao inimigo. Favorecimento culposo. Artigo 397. Contribuir culposamente para que alguém pratique crime que favoreça o inimigo. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Se o fato não constitui crime mais grave. Título 2. Da hostilidade e da ordem arbitrária. Prolongamento de hostilidades. Artigo 398. Prolongar o comandante as hostilidades, depois de oficialmente saber celebrada a paz ou ajustado o armistício. Pena: reclusão de 2 a 10 anos. Ordem arbitrária. Artigo 399. Ordenar ao comandante contribuição de guerra sem autorização ou excedendo os limites desta. Pena: reclusão até 3 anos. Título 3. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Do homicídio. Homicídio simples. Artigo 400. Praticar homicídio em presença do inimigo. Inciso 1. No caso do artigo 205, pena reclusão de 12 a 30 anos. Inciso 2. No caso do parágrafo 1º do artigo 205, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Inciso 3. No caso do parágrafo 2º do artigo 205, pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Capítulo 2 do genocídio. Genocídio. Artigo 401. Praticar em zona militarmente ocupada o crime previsto no artigo 208. Pena: morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Casos assimilados. Artigo 402. Praticar com o mesmo fim e na zona referida no artigo anterior qualquer dos atos previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 208. Pena: reclusão de 6 a 24 anos. Capítulo 3 da lesão corporal. Lesão leve. Artigo 403. Praticar em presença do inimigo crime definido no artigo 209. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Lesão grave. Parágrafo 1º. No caso do parágrafo 1º do artigo 209, pena: reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 2º do artigo 209, pena: reclusão de 6 a 15 anos. Lesões qualificadas pelo resultado. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 3º do artigo 209, pena: reclusão de 8 a 20 anos, no caso de lesão grave, reclusão de 10 a 24 anos, no caso de morte. Minoração facultativa da pena. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo 4º do artigo 209, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo 5º do artigo 209, o juiz pode diminuir a pena de 1/3.
Título 4 dos crimes contra o patrimônio. Furto. Artigo 404. Praticar crime de furto definido nos artigos 240 e 241 e seus parágrafos em zona de operações militares ou em território militarmente ocupado. Pena: reclusão no dobro da pena combinada para o tempo de paz. Roubo ou extorsão. Artigo 405. Praticar crime de roubo ou de extorsão definidos nos artigos 242, 243 e 244 em zona de operações militares ou em território militarmente ocupado. Pena: morte grau máximo, se combinada pena de reclusão de 30 anos, reclusão pelo dobro da pena para tempo de paz nos outros casos. Saque. Artigo 406. Praticar o saque em zona de operações militares ou em território militarmente ocupado. Pena: morte grau máximo, reclusão de 20 anos grau mínimo. Título 5 do rapto e da violência carnal. Rapto. Artigo 407. Raptar mulher honesta mediante violência ou grave ameaça para fim libidinoso em lugar de efetivas operações militares. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Resultado mais grave. Parágrafo 1º. Se da violência resulta lesão grave. Pena: reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte. Pena: reclusão de 12 a 30 anos. Cumulação de pena. Parágrafo 3º. Se o autor, ao efetuar o rapto ou em seguida a este, pratica outro crime contra a raptada, aplica-se cumulativamente a pena correspondente ao rapto e a combinada ao outro crime. Violência carnal. Artigo 408. Praticar qualquer dos crimes de violência carnal definidos nos artigos 232 e 233, em lugar de efetivas operações militares. Pena: reclusão de 4 a 12 anos. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se da violência resulta: a linha A, lesão grave. Pena: reclusão de 8 a 20 anos. A linha B, morte. Pena: morte grau máximo, reclusão de 15 anos grau mínimo. Disposições finais. Artigo 409. São revogados o Decreto-Lei nº 6.227 e demais disposições contrárias a este Código, salvo as leis especiais que definem os crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. Artigo 410. Este Código entrará em vigor em 1º de janeiro de 1970.